Olá, aqui é o pastor Lucas Martins. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora colocar o nosso coração diante da Tua presença e pedir que o Teu Espírito Santo venha ministrar cada vida que está recebendo essa mensagem. Que o Espírito Santo esteja trazendo paz, que o Espírito Santo esteja trazendo direção, que o Espírito Santo esteja gerando cura, que a ação poderosa do céu venha sobre cada coração. Eu já estou repreendendo toda ação maligna, todo impedimento para que essa pessoa não seja curada, restaurada, tocada pelo Senhor hoje, caia por terra no nome de Jesus. Toda fortaleza de mente, toda ação de Satanás bloqueando o entendimento, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu declaro agora essas vidas livres, essas mentes livres para receberem a revelação da vontade do Senhor através da sua santa e poderosa palavra no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu tenho uma palavra para você hoje e eu quero falar sobre rejeição. Existe uma vida além da rejeição e o tema é além da rejeição. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm sofrido demais, com feridas na alma. E você sabe que essas feridas elas não podem ser vistas, mas elas doem profundamente na alma de uma pessoa que sofre com essas feridas. E essas feridas emocionais são marcas, são problemas que as pessoas viveram na infância, na vida pregressa, lá no seu início de vida. Algumas pessoas passaram por fases da vida em que foram feridas nas suas emoções, outras pessoas então são feridas nas suas emoções desde o ventre. E eu gostaria de falar de uma dessas feridas da alma, que é a rejeição. Uma das feridas emocionais mais profundas que pode existir na vida do indivíduo é a rejeição. Porque quem sofre com ela se sente rejeitado não somente pelas pessoas, mas sente-se rejeitado por si mesmo. Porque é natural que um rejeitado sofra da auto-rejeição. E então, toda situação adversa que ele passa na vida, ele começa a passar pelo filtro dessa ferida. Então, o rejeitado, ele sempre vai se sentir vitimizado. E, na verdade, a vitimização de uma pessoa que sofre de rejeição, ela tem fundamento, porque a rejeição, ela geralmente se instala na vida de uma pessoa quando ela é criança. E a criança, ela sempre é vítima. Ela é vítima da rejeição. Ninguém escolheu ser rejeitado. A rejeição muitas vezes começa lá no ventre materno. Lá quando a mulher está grávida e por algum motivo ela, o seu marido ou o seu parceiro, eles rejeitam aquela criança. Seja porque foi uma gravidez indesejada, veio num tempo em que eles não estavam preparados, seja pelo sexo da criança. Qualquer atitude que um pai e uma mãe tenham com relação a repúdio, a afastamento daquela criança, se instala ali, um estigma de rejeição. Nós, na área de libertação, dizemos que o primeiro demônio que entra na vida de uma pessoa é a rejeição. É muito comum nós atendermos pessoas com feridas profundas na sua alma, cuja primeira ferida foi a rejeição, e muitas vezes que aconteceu lá no ventre. Porque quando um pai e uma mãe rejeitam o seu filho fica suscetível a todo e qualquer ataque espiritual. Então a rejeição não é um problema somente de alma, mas a rejeição também se torna um problema espiritual. O rejeitado, ele muitas vezes vai enfrentar situações em que
ele vai sofrer demais, sendo que uma outra pessoa que passasse por essa mesma situação poderia passar sem nenhum sofrimento ou resolver de uma forma fácil. Porque o rejeitado, ele sempre vai ter aquela ferida aberta. É uma ferida que está exposta. É uma ferida que não para de sangrar. É uma ferida que não tem remédio para ela. Porque o rejeitado, ele assume a personalidade de rejeitado, de ferido, de preterido. Uma criança, ela pode sofrer de rejeição na ocasião do divórcio dos seus pais. Nós sabemos que o processo do divórcio geralmente, na maioria das vezes, é dolorido. Envolve briga, envolve ofensa, envolve discussão, muitas vezes envolve agressão. E a criança fica como uma espectadora de tudo aquilo que está acontecendo no mundo dos adultos, na vida dos seus pais. E ela se sente rejeitada. Quando não se sente culpada por tudo aquilo que está acontecendo na vida dos seus pais. Uma criança pode ser rejeitada pela sua família, quando uma família abandona, quando uma família entrega a criança para a adoção. O abandono traz consigo um estigma de orfandade. É muito difícil lidar e tratar com crianças órfãs. Nós fazemos um trabalho junto a uma fundação, a um abrigo de crianças que estão lá por situações de vulnerabilidade. E essas crianças têm um sentimento de orfandade muito grande. Elas têm até o cuidado material, o cuidado físico, nada falta para essas crianças. Elas têm tecnologia à sua disposição, elas comem bem, elas têm roupa, elas são bem tratadas, mas elas não têm o amor do pai. Elas não têm o amor da mãe. Essas crianças, elas sofrem de um sentimento de orfandade. E aí se instala a terrível ferida da rejeição. A rejeição da família, esse abandono emocional, vai deixar a alma dessa criança sangrando. E essa alma sangra enquanto o corpo viver. Como pastor, eu já tive a oportunidade de acompanhar o momento do vale da sombra da morte, praticamente, de muitas pessoas. Algumas pessoas que nós atendemos no leito de enfermidade, pessoas geralmente idosas, pessoas que já tiveram uma longa caminhada aqui na terra, elas estão idosas, enfermas, doentes do seu corpo, já prestes a passar para a eternidade, mas têm a sua alma ferida, sangrando pela rejeição. Então é necessário que alguém que foi rejeitado lide com essa rejeição. Porque não adianta você querer caminhar, querer avançar, querer conquistar, querer viver uma vida feliz ignorando esse sentimento ou esse espírito de rejeição. É necessário você lidar com isso. A rejeição social é um dos outros motivos pelo qual uma alma sangra. A rejeição social por conta da questão econômica, a rejeição na escola. De repente, um professor que é a figura de autoridade, de proteção, de referência para uma criança, despreza aquela criança, deixa aquela criança de lado por conta da posição social. Infelizmente, o racismo é real pela cor da pele. Uma criança pode ser deixada de lado por conta de uma deficiência física. Ela pode sofrer bullying e aí entra o sentimento de rejeição. O rejeitado sempre é vítima. Uma criança no ventre não pediu para ser rejeitada. Uma criança que é vítima
de uma família disfuncional em que aconteceu o divórcio não pediu para ser rejeitada. Um aluno que tem uma deficiência física, um aluno que passa por uma situação vexatória diante dos seus colegas ou é preterido pelos seus professores, não pediu para ser rejeitado. E é interessante que o mundo espiritual realmente ele conspira contra o rejeitado. Porque a pessoa que é rejeitada, ela sempre vai ser perseguida pelo espírito de rejeição. Além de uma ferida de alma, passa a ser uma perseguição espiritual. Pais que por conta de suas histórias marcadas também, muitas vezes pela rejeição, não conseguem tratar os seus filhos por igual. E então, quando tem mais de 2 filhos, passam a ter filhos prediletos. Os filhos do meio podem estar vulneráveis se eles sentirem que seus pais favorecem o mais velho e favorece o mais novo, mas ele do meio sempre fica esquecido ou deixado de lado. A culpa de um filho é nula quando ele é vítima de uma rejeição cujos pais inconscientemente, ou cujos professores, ou cuja família inconscientemente levou ele a ser rejeitado. O rejeitado sempre é vítima. O próprio sistema mundano caído no qual nós estamos inseridos, ele se dá o trabalho de formar pessoas para nos marcarem negativamente. O rejeitado tem uma ferida aberta, e geralmente desde o início da vida. No meu Ministério de Libertação, eu tenho ministrado muitas pessoas que sofreram e sofrem de problemas espirituais, de possessão demoníaca, por conta da ferida da rejeição. Porque a ferida da rejeição, ela fica exposta. E os demônios, eles agem como germes que se proliferam e causam uma infecção. A rejeição é uma personalidade. A personalidade da rejeição pode existir na vida de uma pessoa, inclusive uma pessoa que tenha uma deficiência física. E eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao versículo 13, que diz assim: certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, eu mesmo. As ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém na família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, as suas ordens, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul,
e sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Eu acho que essa história que nós lemos aqui é uma história que demonstra bem a vida de uma pessoa que foi traumatizada, que foi ferida, que foi marcada na sua história. Uma ilustração sobre alguém que é rejeitado desde a sua infância. E esse homem, a Bíblia faz um grifo especial, se chama Mefibosete, aleijado dos pés. Eu acho interessante que eles dizem, a Bíblia fala Mefibosete, aleijado dos pés. É como se tornasse um rótulo na vida dele. É como se fosse um sobrenome dele. Qual Mefibosete? O aleijado dos pés. Qual Mefibosete? Aquele que tem problema nos pés. Então o motivo da sua dor passou a persegui-lo, alterando a sua identidade. É interessante nós entendermos um pouquinho do contexto histórico. Essa história envolve o grande rei Davi e um homem um pouco desconhecido que se chama Mefibosete. Durante um longo período, Davi, ele fugiu do rei Saul. A gente sabe que Saul, ele foi possuído por Satanás, ele ficou cego de ciúmes, e ele resolveu perseguir Davi exaustivamente. Já que Davi tinha sido ungido pelo Senhor para substituí-lo no trono de Israel. Saul era o grande rei. Davi era o rei que tinha sido escolhido por Deus. Automaticamente, todo mundo sabendo que Davi tinha sido escolhido por Deus, quando Saul viesse a morrer, Davi ascenderia ao trono. Numa dessas ocasiões em que Saul, tomado de ira contra Davi, ele se encontrou com Jonatas, seu amigo, filho de Saul. O melhor amigo de Davi era filho do seu maior inimigo. E numa dessas ocasiões em que o rei estava tentando matar Davi então encontra Jonatas. E era o costume daquela época nas dinastias do leste, que quando um rei novo assumisse o trono, todos os membros da família do seu antecessor eram mortos para evitar a possibilidade de uma conspiração ou revolta. Logo após a morte do rei Saul, Davi deveria assumir o trono. E era natural que toda a descendência do rei Saul fosse exterminada, fosse morta. E muitos anos se passaram. Mas Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Jonatas fez um pedido para Davi, dizendo: Davi, meu amigo, vamos fazer uma aliança, vamos selar um pacto, de que quando o meu pai morrer e eu morrer, e você for o rei de Israel, nós não vamos ter os nossos descendentes mortos. E assim Davi selou um pacto e empenhou a sua palavra. Muitos anos se passaram, e um belo dia, Deus
fez Davi lembrar daquele pacto. E eu não tenho outra resposta, eu não tenho outra alternativa a pensar que não foi o próprio Deus, a manifestação da graça de Deus para com Mefibosete. E então Davi, já estabelecido no trono, já rei sobre Israel, num belo dia ele pergunta: será que tem alguém ainda vivo da família de Saul para que eu possa recompensar por conta da minha amizade com Jonatas? Será que existe alguém vivo? E alguém falou assim: existe sim, meu rei. Existe um homem que pode dizer onde os familiares de Jonatas e do rei Saul estão. O nome dele é Ziba. Então mandam chamar Ziba, que já era um empregado antigo do palácio, mas que servia ao antigo rei Saul. E então Ziba chega e o rei fala: existe alguém para que eu possa usar de misericórdia, de bondade e presentear da família de Jonatas, meu amigo? E então Ziba fala: existe sim um jovem chamado Mefibosete e ele está em Lodebar. E Davi manda Ziba ir buscar Mefibosete. E nós vemos aqui aquilo que acontece de restauração, de graça, de manifestação de bondade do Senhor. Eu acho interessante que Davi, ele não diz assim: olha, será que tem alguém que preste da família de Saul? Será que tem alguém legal que mereça receber alguma coisa do rei, da família de Jonatas, meu amigo? Não, ele pergunta apenas se existe alguém que está vivo para receber uma recompensa, para receber um presente, por conta da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Assim é a graça de Deus. A graça de Deus aceita o desqualificado, aceita aquele que não merece. A graça de Deus é baseada no incondicional. E houve uma época na vida de Davi que ele se viu fragilizado, necessitado. E quem o socorreu foi Jonatas, seu amigo. E agora chega o momento dele retribuir graciosamente essa ajuda que ele recebera do seu amigo, que agora já estava morto, mas ele poderia fazer isso pelos seus descendentes. E Mefibosete, que foi trazido agora de Lodebar, ele era filho do amigo de Davi, de Jonatas. Um jovem que vivia uma vida muito simples, num lugarejo chamado Lodebar, e era aleijado dos pés. Ele foi traumatizado no seu corpo físico quando ele tinha 5 anos. Quando ele tinha 5 anos, no mesmo dia em que o rei Saul morreu, em que Jonatas, o seu pai, morreu, ele, Mefibosete, foi carregado pela ama no colo. A ama derrubou Mefibosete e ele quebrou ambos os pés. E agora ele ficou aleijado dos pés com 5 anos. Mefibosete, ele chegou diante do rei agora amedrontado. Amedrontado porque ele sabia que o rei tinha poder para exterminar a família e a descendência do rei antigo. Eu penso como não ficou a cabeça, como não ficou a alma, como não ficou as emoções de Mefibosete até chegar ao palácio. Ele veio em viagem de Lodebar e ele pensou: a minha vida está acabando. Estou indo para o matadouro. São as minhas últimas horas de vida. Eu vou chegar lá e com certeza o rei vai me matar. Há tantos anos ele já está no trono, há tantos anos eu já estou esquecido em Lodebar. Eu pensei que eu iria viver a minha vida aqui no fim do mundo, mas agora o rei manda me chamar, certamente coisa boa, não é? O rejeitado, ele sempre vai ter uma mentalidade corrompida pela sua dor. Ainda que alguém queira fazer alguma coisa boa para com ele, ele não vai aceitar, ele não vai entender, ele não vai compreender. Por quê? Porque a dor da sua ferida é mais latente. Mefibosete, ele expressou
quando ele chega diante do rei, a sua dor, dizendo: quem sou eu, o teu servo? Sou como um cão morto. Mefibosete se enxergava como um cachorro morto. Que valor tem um cachorro morto? Valor algum. Que valor tem um cão morto? Valor algum. Mefibosete, ele tinha recebido vários golpes na vida que o tornou traumatizado. Trauma é dor do passado, mas que está presente. Um passado que não consegue ficar lá atrás, um passado que está presente na dor do traumatizado. Mefibosete tinha sofrido um trauma familiar de orfandade. A sua mãe havia morrido no seu parto. Agora, com 5 anos, a mulher que tinha cuidado dele, a criada, a ama, a babá que tinha cuidado dele, foi tentar salvá-lo, porque quando o pai morreu, quando o rei Saul morreu, automaticamente ele seria o sucessor do trono. Então essa mulher pega o pequeno príncipe no colo e sai correndo para salvá-lo. Mas infelizmente acontece um acidente, uma catástrofe, e então Mefibosete fica aleijado dos pés. Além desse trauma de orfandade, sem mãe, sem pai, sem avô e sem tios, porque no mesmo dia que o pai e o avô morreram, os tios também foram mortos na guerra. Agora ele fica deficiente físico, ficou aleijado. Com isso vem o trauma emocional, porque aquele acidente não estava acontecendo com uma pessoa qualquer. Aquele acidente estava acontecendo com o futuro rei de Israel, com o sucessor legítimo do trono, com o próximo rei de Israel. Logo agora, os seus sonhos estavam frustrados. Ele nunca iria ser rei, porque o rei, ele deveria ter uma figura física de fortaleza. Ele deveria ser são, ele deveria ser bom do seu corpo físico, perfeito do seu corpo físico. Um rei não poderia ser aleijado. Mas Mefibosete agora sofre a dor de não poder se estabelecer para aquilo qual ele nasceu, para assumir o trono de Israel. Ele era o legítimo, mas agora era um príncipe sem trono, um deficiente físico, e naquele contexto, um deficiente físico vivia à margem da sociedade, e daí vem o trauma social. Não era à toa que ele foi viver numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar deserto, terra sem pão, lugar de esquecimento. Lodebar era uma cidade destinada para os miseráveis, para os pobres, para os leprosos, enfim, para os inválidos. Foi nesse cenário que Mefibosete viveu quase 20 anos. E ser esquecido é uma das piores dores e sentimentos sociais que uma pessoa pode viver. Queridos, diante de tantos traumas, desgraças, ele achava-se um cão morto. Ele não se via mais como um príncipe. O seu avô, o grande rei Saul, tinha morrido. O seu pai Jonatas tinha morrido, mas ele era príncipe. Mas ele não se enxergava mais como príncipe. Sabe por quê? Porque a rejeição, os traumas da vida alteram a nossa identidade. Agora um príncipe enxergava-se como um cão morto por causa da sua rejeição. O que Satanás, o inimigo da tua alma, quer é que você veja a sua própria vida a partir das tuas experiências traumáticas. O diabo quer te rotular. Conhece a Maria? Qual Maria? A Maria estéril, aquela que não pode ter filhos. Conhece o Antônio? Qual Antônio? O Antônio, aquele solteirão, aquele que nunca casa. Sabe o Felipe? Qual Felipe? Felipe é aquele que é burro, ele não passa.
não passa na faculdade, não passa na autoescola, ele não consegue fazer um curso, ele não vai, tudo que ele começa é frustrado. Sabe a fulana, qual fulana? Aquela que o marido deixou, aquela que o marido abandonou. O que o diabo quer é que esses rótulos dos nossos traumas, eles fiquem impregnados na nossa alma. Isso causa dor. Isso causa o trauma da autorrejeição. Ele era Mefibosete, o aleijado dos pés. Então, o lugar dele era Lodebar. Lugar de cegos, lugar de inválidos, lugar de pessoas que não tinham produção alguma, não produziam para a sociedade. Ele estava no lugar certo aos olhos dele. Mas daí vem a manifestação da graça de Deus. E talvez você seja essa pessoa que esteja se enxergando inválido, frustrado. Talvez você já colocou esse rótulo em você mesmo. Eu sou aquela que fui abusada sexualmente. Eu fui aquele que fui fraudado nas minhas emoções. Eu fui aquele que fui traído. E diante dos traumas, uma das opções para o rejeitado é se esconder. Como fez Mefibosete, ele foi para o lugar certo para alguém que queria se esconder e viver à margem. Ele decidiu morar num lugar deserto. Uma pessoa que geralmente foi traída, rejeitada, repudiada no relacionamento amoroso, ela pode escolher se fechar e não mais ter outro relacionamento, porque ela vai para Lodebar, para a terra sem pão. Ela vive na vida miserável das suas emoções. Ela se encolhe, ela se hiberna como se fosse uma tartaruga hibernada e fica a vida inteira ali. Porque esse isolamento social, esse isolamento emocional, essa frustração impede com que essa pessoa desfrute do melhor, porque ela não enxerga que existe o melhor, não vê nada além da rejeição. É por isso que hoje o Espírito Santo está querendo levar você além da rejeição. Entenda que esse sentimento que você tem, essa atitude que você tem de se isolar de tudo e de todos, é uma autodefesa do teu organismo emocional, do teu ser. Funciona como esse mecanismo de defesa. Você quer ficar isolado, porque isolado você não vai sofrer mais nenhum trauma. É o que você pensa. Isolado você se preserva. Isolado você não está mais suscetível. Isolado é o teu lugar de segurança, no isolamento das tuas dores. E daí você não consegue ser feliz e não consegue alcançar aquilo que Deus estabeleceu e sonhou para você. Mas existe uma outra forma de reagir a um trauma causado pela rejeição, que se chama rebelião. É por isso que o espírito de rebelião no mundo espiritual, ele sempre acompanha o espírito de rejeição. Veja que os traumas acontecem na alma da pessoa, mas o mundo espiritual conspira. E quando esses traumas acontecem na alma de uma pessoa que não tem a sua vida em Cristo Jesus, que não tem a sua vida guardada por Deus, que não tem o Espírito Santo como guia da sua vida, ele está suscetível a ser atacado, influenciado e possuído por demônios. E este espírito de rebelião acompanha o espírito de rejeição. A rebelião, especialmente em crianças, é um pedido de atenção. Uma criança briguenta, uma criança rebelde, uma criança que bate, uma criança que morde, uma criança que grita, uma criança que tem comportamentos estranhos. Geralmente essa criança está expressando a sua dor, e a forma como ela tem de expressar a sua dor é através da desobediência, da insubmissão, porque a insubmissão e a desobediência estão no cerne da personalidade rebelde.
A personalidade rebelde, ela atua, ela ataca, ela se mostra. Um exemplo de uma personalidade rebelde é atacar o ofensor com as mesmas armas com a qual ele foi ferido. Então, se eu tive o meu pai que me rejeitou, se eu tive o meu pai que me feriu o meu brio, se eu tive o meu pai que me abandonou, eu vou fazer o mesmo. A personalidade rebelde tem essa atitude, ela ataca, ela se posiciona contra. Então eu vou viver uma vida distante do meu pai. Se ele não me quis quando eu era criança, se ele não acompanhou a minha criação, se ele não me sustentou, se ele não me deu apoio, se o apoio que ele me deu foi somente financeiro, não tive amor, não tive afeto, não tive carinho, agora eu não quero, agora eu vou viver a minha vida. E essa personalidade rebelde vai ter atitudes para afrontar o pai. Diga-se de passagem que muito do comportamento homossexual de muitos meninos é por conta da falta da afetividade do pai. A ausência amorosa, paterna e protetora da figura do pai. Esse menino, ele vai ter atitudes, comportamento, porque a homossexualidade é comportamental, não é genético, ninguém nasce homossexual. A pessoa decide ter práticas homossexuais e ela decide então romper com o pai e afrontar o pai. O centro das metrópoles são ambientes interessantes, porque nós encontramos muitas figuras no centro. Quando a gente vai para o centro de uma capital como Curitiba, como São Paulo, como as grandes metrópoles, nós encontramos muitas figuras. Tem pessoas que nós encontramos em que a gente não consegue distinguir, e eu acredito que você já se deparou com essas pessoas. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, são pessoas totalmente deformadas. Muitas raspam a sua cabeça, tatuam toda a parte do couro cabeludo do rosto, colocam objetos alargadores, colocam pinos atravessados no nariz, colocam coisas estranhíssimas. Alguns têm cabelos totalmente estranhos, pintados, com cores estrambólicas. Quando você encontrar uma pessoa dessa maneira, você tem a certeza que aquela pessoa tem uma alma ferida. Tem um sentimento de rejeição que está sendo expresso através de uma dor latente agora, expresso através do seu comportamento, da sua forma de apresentar-se, da sua forma de vestir, da sua forma de falar, inclusive a sua militância política. Um pai que abusa, ou uma mãe que abusa sexualmente de um filho, um professor, um tio, um avô, que abusa sexualmente do seu neto, do seu aluno, alguém que era figura de autoridade para a criança, e agora, essa pessoa que deveria proteger e amar essa criança passa a ser um abusador. Faz com que essa criança sinta-se totalmente ferida, rejeitada, e muitas vezes essa criança vai se rebelar contra o sistema. Então, muitas vezes uma criança ferida, abusada, eu não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes, essa criança vai se rebelar, um adolescente vai se rebelar, e quando adulto vai se rebelar, e ele vai se entregar à depravação sexual, à luxúria, aos pecados do sexo ilícito. É muito comum que uma menina abusada carregue consigo dores terríveis.
ou ela vai ter sérios problemas em se relacionar sexualmente até com seu marido, se ela casa, ou então ela vai para um outro extremo, ou ela não gosta do sexo, odeia o sexo por conta do trauma que sofreu, ou ela vai ser apaixonada pelo sexo e ela vai viver uma vida pecaminosa, de luxúria. Por conta da dor da sua alma que agora está se externalizando através do seu comportamento rebelde. Se você, meu querido, se você, minha querida, tem optado por uma desses dois caminhos, o isolamento por causa dos teus traumas, ou a revolta por causa dos teus traumas, eu quero dizer que existe uma terceira forma, uma terceira opção. Existe uma forma de você viver, que não é viver rebelado, que não é viver isolado, mas é você deixar Deus entrar na tua história. Você não pode viver preso na tua história. Você tem que deixar que Deus escreva a partir de agora a tua história. Ah, pastor, mas onde Deus estava quando eu fui rejeitado? Onde estava Deus quando eu fui desprezado? Onde estava Deus quando me feriram, quando me estupraram, quando me deixaram de lado? Onde estava Deus? Deus estava no lugar onde Ele sempre esteve. Deus estava vendo. Deus estava presente, e Ele está aqui hoje falando com você, dizendo que Ele quer tomar a tua vida nas mãos dEle. Não viva mais vítima da tua história. Não importa aquilo que fizeram com você. O que importa é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Existe uma terceira via. Porque se você decidir seguir o fluxo de vida impulsionado pelos teus traumas, você vai viver caminhando para a morte emocional e espiritual. Mas contudo, se você resolver romper com tudo isso e deixar Deus estabelecer os seus planos, você vai viver além da rejeição. E vai começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus sonhou para você. O rei Davi, ele teve vários motivos para não beneficiar Mefibosete. Jonatas, o seu amigo, já tinha morrido. O avô de Mefibosete, Saul, tinha perseguido Davi até a morte. Mefibosete era aleijado dos pés, deficiente físico. Mefibosete não tinha nada para oferecer para o seu reinado. E eu entendo aqui o porquê Davi é conhecido e chamado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, porque ele usou de graça e de misericórdia. Davi aqui é um símbolo do próprio Cristo Jesus, que nos ama apesar das nossas dores. O Senhor Jesus nos recebe apesar da nossa história. O Senhor Jesus nos recebe além dos nossos pecados e além daquilo que fizeram com a nossa vida. Ele nos ama, Ele está disposto a nos receber na sua mesa. Existe remédio, existe antídoto, existe uma solução para a rejeição, sim. A aceitação. Veja que a rejeição só acontece quando alguém significativo na tua vida te abandonou, te feriu, foi cruel contra você, quando você foi decepcionado, quando você foi humilhado, quando você foi estuprado, quando você foi molestado. Isso abriu-se uma ferida na tua alma porque aquela pessoa tinha um grande significado. E essa dor só vai ser suplantada se alguém mais significativo, se alguém mais importante, se alguém mais especial te aceitar e te receber. Ei, eu estou dizendo para você hoje que o Senhor Jesus te ama e Ele te recebe, Ele te aceita com as suas dores, com as suas deficiências, com os seus traumas. Davi, ele relembra a Mefibosete que ele era príncipe. Davi, ele diz para Mefibosete: ei, você é príncipe, você não é um cão morto não, o teu lugar não é lá em Lodebar, não é na terra sem pão, o teu lugar é aqui no palácio, assentado à minha mesa.
E hoje o Espírito de Deus fala a você: o teu lugar não é nesse quarto escuro, o teu lugar não é nesse vale de dor, o teu lugar não é nesse sentimento horrível, nesse cárcere no qual você está alojado, nesta jaula emocional e espiritual no qual você está presa. Hoje o Senhor corta o laço, hoje o Senhor coloca o passarinho em liberdade. Você é o passarinho, você pode ser livre, você pode viver além da rejeição. Deus mostra a nossa verdadeira identidade. E por conta da nossa condição, Ele nos estabelece na posição devida, na posição de filhos. Davi garantiu o lugar de Mefibosete, a mesa. E eu acho interessante que a mesa igualava a todos. Ali estavam os filhos legítimos de Davi, ali estavam convidados de Davi, ali estavam os netos de Davi, ali estavam os parentes de Davi. Todos podiam se assentar à mesa, e quando eles se assentavam à mesa, todos eram vistos da mesma forma, da cintura para cima, porque na mesa nós somos igualados. Os pés de Mefibosete ficavam escondidos na mesa. Isso é manifestação da graça. Quando você vem para a presença do Senhor Deus, quando você vem para a mesa de Cristo Jesus, você é igualado. E sabe o que nos iguala? O sangue de Jesus, a aceitação do Pai, a nossa identidade de filho. Você é filho de Deus. Seu futuro não precisa ser reflexo do seu passado. Deus tem um futuro para você, Deus tem um destino para você, e esse destino não precisa ser igual ou reflexo do teu passado. Existe uma vida além da rejeição. De maneira semelhante, todos nós, todos os seres humanos fomos aleijados pela queda e definitivamente marcados pelo pecado. Fomos elevados à condição de filhos do Rei dos Reis. Fomos transportados de Lodebar, da terra sem pão, para o palácio, para a presença do Rei Deus Todo-Poderoso, para recebermos as riquezas em Cristo Jesus. E ali nós podemos desfrutar da graça de Deus. Talvez você está vivendo uma vida de miséria emocional. Talvez você está vivendo um lugar de frustração, mas hoje o Espírito Santo está dizendo: saia de Lodebar, saia do lugar de esquecimento, saia dessa terra sem pão, pare de não ter mais esperança, pare de não ter mais vida, pare de não ter mais alegria. Não, existe uma forma diferente de você viver, e a forma de você viver é na minha presença, diz o Senhor. O que você precisa fazer agora? Querer. Você precisa querer. Deixar, abandonar, romper com toda a rejeição. Você precisa assimilar que Deus, Ele te ama incondicionalmente, que o Senhor Jesus pagou um preço imensurável lá na cruz. Preço de sangue, derramou a sua própria vida para que você fosse aceito pelo Pai. Jesus Cristo se fez justiça. Jesus Cristo se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos. O Pai rejeitou Jesus lá na cruz. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, mas não somente pelos homens, como diz Isaías 53, mas como diz em Mateus capítulo 28 também, que ele foi rejeitado por Deus, porque no momento em que ele estava sendo rejeitado por Deus lá na cruz, ele clama dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Pai estava abandonando Jesus, rejeitando Jesus, para que hoje eu e você fôssemos aceitos por Ele. Aleluia! Receba desse amor sobre a tua vida, receba dessa graça sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Nessa oração você precisa colocar pessoas que te feriram, apresentar diante de Deus o nome de pessoas que te abandonaram, que te rejeitaram, que te maltrataram, que marcaram a tua vida. Você precisa apresentar agora diante de Deus, e você precisa dizer: Senhor, eu decido perdoar. Eu entrego essas pessoas ao Senhor, porque eu preciso viver.
Eu não quero viver isolado. Eu não quero viver na minha própria condição de dor em Lodebar. Eu também não quero ser um revoltado, um rebeliado contra a tua vontade. Eu quero viver nos teus planos. Os teus planos são planos de vida e planos de paz. O Senhor tem um futuro para mim. Então você tem que decidir, meu amado. Você tem que decidir, minha querida, entregar essas pessoas para o Senhor e dizer: eu perdoo. Por que você perdoa? Porque você é bonzinho? Não, você perdoa porque o amor de Deus te alcançou e Ele também te perdoou dos teus pecados. E você vai usar da mesma graça agora, dizendo: Senhor, eu fui vitimado, eu realmente fui abusado, eu não tive culpa, mas eu perdoo os meus ofensores, eu perdoo os meus abusadores, eu perdoo aqueles que me feriram, aqueles que me traíram, aqueles que me tocaram indevidamente, o meu pai que me abandonou, a minha mãe que me deixou, o meu patrão que teve uma atitude cruel contra a minha vida. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Decida perdoar. Perdoe teu pai e a tua mãe. Talvez eles já não estão mais entre nós, mas entregue agora esse teu sentimento para o Senhor. Em nome de Jesus eu perdoo. E a partir dessa oração, como se fosse um peso, vai sair de dentro de você, de cima de você, e você vai ser livre, livre e viver além da rejeição. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, repita: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco a história da minha vida diante do Senhor. Passa com os teus olhos sobre a minha história. O Senhor sabe o quanto eu sofri, quantas lutas eu vivi para chegar até aqui. Se hoje eu estou vivo, é somente pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, e porque o Senhor tem um plano na minha existência. E eu quero, Senhor, nessa noite, decidir viver além da rejeição, viver além das dores, dos traumas. E eu quero sair dessa jaula, dessa gaiola, dessa prisão que eu tenho me colocado durante anos. E por isso eu decido perdoar. Eu entrego agora cada um que me feriu e que me rejeitou, as minhas dores, os meus traumas, eu entrego para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sentiu o que é ser rejeitado, o Senhor sabe o que eu estou falando agora, por isso eu entrego tudo ao Senhor. Eu apresento agora os meus rejeitadores, os meus ofensores, aqueles que abusaram de mim e aqueles que me feriram. Diga o nome das pessoas agora, começa a falar o nome das pessoas agora. Começa a expor, diga: eu perdoo fulano, eu perdoo Beltrano, eu perdoo esse, eu perdoo meu pai. Fala o nome dele, diga que você perdoa, diga agora o nome, fale com os teus lábios, em nome de Jesus fale, em nome de Jesus fale, em nome de Jesus fale. Sim, nós apresentamos, Pai, eu em concordância com essa pessoa agora, que está assistindo essa mensagem, eu estou apresentando, nós estamos apresentando essas pessoas, no nome de Jesus, diante da tua presença. E que seja rompida toda ligação maligna, toda ligação emocional, tudo aquilo que vem causando dano emocional para esta vida, seja rompida e caia por terra agora no nome de Jesus. E que a imensurável graça do Senhor envolva esse coração, que a presença maravilhosa do Espírito Santo gere vida nos corações que estão orando comigo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Viva além da rejeição. Se de alguma forma, meu irmão, você foi tocado por essa mensagem, se de alguma forma você foi abençoado através dessa mensagem, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Curta, comente, testemunhe nos comentários aquilo que Deus fez na tua vida e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com os teus familiares. Tem pessoas que estão precisando e você pode ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus. Deus te abençoe.